Todo grande incêndio começa com uma pequena faísca. No plano de salvação de Deus também não é diferente. Começou lá nos antigos profetas falarem, olha, o Messias virá, o Salvador virá. Tenham esperança, tenham fé. E esse tempo se completou em João Batista. João Batista arrebanhou muita gente próximo de si. Mas ele sabia que ele era essa pequena faísca, que ele não era o protagonista da salvação. João Batista poderia ter saído pela Judéia, mas não. Ele se conteve às margens ali do Rio Jordão, pregando um batismo de conversão. Ele se conteve no limiar entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele não queria para si os louros da glória da salvação. Não, ele sabia que ele era só um instrumento de Deus. Por isso que, mesmo sem conhecer fisicamente Jesus, quando ele viu Jesus, movido pelo Espírito Santo que estava nele, de longe já ele gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele poderia ter sussurrado para os seus discípulos, dizendo: ó, esse é o cara, né? Não, ele gritou para todo mundo, dizendo assim: ó, eu já cumpri a minha missão, agora é ele que vocês têm que seguir. É eles que vocês têm que seguir, né? E os discípulos então começaram a seguir, como a gente vai ver aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 35 a 42, que André e outro discípulo já começaram a seguir Jesus. Para nós talvez não tenha muito significado a expressão o Cordeiro de Deus. Quem era o Cordeiro de Deus? Quando o homem se afastou de Deus pelo pecado original, que houve essa ruptura, né? Quando chegou o tempo de Deus começar a trabalhar no seu povo, escolheu o povo judeu para ser o primeiro povo a alcançar a salvação. Então ele começou a trabalhar uma espécie de didática e também uma dinâmica, né, de aproximação novamente, né, de religação entre Deus e o homem. Então havia uma espécie de um ritual onde todos os anos, né, o sacerdote oferecia, né, o sangue de um cordeiro que era derramado sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, que era aquele local, né, onde se encontravam as asas dos anjos, né, aquelas figuras icônicas que estavam sobre a Arca da Aliança. Ali derramava aquele sangue do cordeiro para que o pecado do homem fosse apagado e que novamente o homem fosse religado a Deus. Acontece que o pecado do homem alcançou uma dimensão tão grande que não era possível com o sangue de cordeiro. Foi necessário que Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, o Jesus humano amasse a Deus Pai de tal forma que o seu sangue, sim, foi suficiente para apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Aí está o significado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que afasta o maligno do mundo, né? Então aqui a gente vê que Jesus também, Jesus não falou nada quando João apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o amigo do noivo é quem introduzia o noivo, né, na câmara, digamos assim, com a noiva. João aqui é o amigo de Jesus, é o amigo do noivo que vai apresentar a igreja. João aqui está apresentando a igreja, Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha a maravilha de se saber que é uma faísca, né? Lá no Antigo Testamento os profetas falaram de Jesus. João Batista apresenta Jesus, fala: olha, esse é o Cordeiro de Deus. André e muitos outros, mas aqui no caso André, ouve que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele e outro discípulo então começam a seguir Jesus. André passa um dia com Jesus. Aí vai e fala para seu irmão Simão, que depois se tornaria Pedro, dizendo: olha, nós encontramos o Messias. E aí chegou a vez de Pedro. E hoje nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por causa de Pedro, que contou à igreja, e que assim vão
se contando sucessivamente, e agora é a nossa vez de falar para todo mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que os nossos também o conheçam e também passem a segui-lo. E você? Quem foi que te apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus? Né? Aquele que tira o pecado do mundo. Quem foi que te iniciou, digamos assim, né, nessa graça de seguir Jesus através da Igreja Católica? Comente, escreva nos comentários como foi a tua experiência. Deus te abençoe.